muito desse cara, acho o cara competente, carismático, gente boa. Eu vou receber agora um dos empresários mais visionários do ramo da tecnologia e da comunicação. Olha, há pouco mais de 25 anos, esse cara assumiu ao lado do seu sócio o desafio de fazer história na TV brasileira. E a gente vai falar da trajetória dele e de um talento que ele está apresentando fora da telinha, a gastronomia. Chama ele, Diguinho! Marcelo de Carvalho! Danilo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Sempre muito feliz de estar aqui com você. Gosto muito de você. Eu também. Produção maravilhosa. E, muito aliás, feliz. Esse é o padrão de elegância que eu quero no programa. O Marcelo é muito elegante. O Marcelo é muito elegante. Eu gosto dos seus ternos. Muito obrigado, muito obrigado. Você tem bom gosto para gastronomia, para terno. Muito obrigado, te acompanho muito obrigado. nas redes. Mulher também. A mulher também. Nossas mulheres se conhecem. É verdade. É verdade. Agora, o Marcelo, você já teve... o seu pai era dono de fábrica de vinagre. Pois é. Isso eu não sabia. Pois é. As minhas tentativas de ter coisa de graça não deram certo, né? Meu pai tinha fábrica de vinagre e eu falei assim, pô, vai dar certo eu vou ser presidente da Fiesp. Aí a fábrica foi pro vinagre. Aí a minha ex-mulher número 2, a família tinha banco. O Silvio Santos tem a filha número 1, você tem a ex-mulher número 1, ex-mulher número 2. A família tinha banco, né? Eu falei assim, bom, eu como presidente da Fiesp não deu certo, agora eu vou ser presidente da Febraban. Aí eu comprei aqueles ternos meio tropical inglês, meio brilhantes, assim, até que o banco quebra. Então eu não tenho a menor, ainda me levaram uma grana, eu não tenho a menor aptidão para ter coisa de graça. Realmente é dando murro e ponta de faca com a parte dura da mão. Você fez a sua história vendendo. É verdade. Você é vendedor. É verdade. Já vendeu de tudo? O que você já vendeu? É verdade. Você sabe que quando eu até hoje, quando eu preencho ficha em hotel, eu sou engenheiro químico, né? Eu não coloco nem engenheiro e nem empresário. Eu coloco sempre vendedor, porque eu acho que, no fundo, eu sempre fui, eu continuarei sempre sendo um vendedor. Eu vendi de tudo. Quando a fábrica do meu pai foi para o vinagre, eu precisava me virar, né? Porque realmente foi para o vinagre mesmo, né? E aí o Brasil estava começando exportação e estava todo mundo querendo exportar para os Estados Unidos, que era o grande mercado, né? O Delfim Neto, no ministro da Fazenda, tinha criado um negócio chamado crédito prêmio de CM de 13%. Então a gente pegava, datilografava a tabela de preço em português, dividia pelo dólar, né? Rebatia os 13% e pegava a amostra e ia embora. E eu, em vez de ir para os Estados Unidos, quis ir para o lugar que tinha menos concorrência, que era a América Central e Caribe. Então eu fui para Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e tal, e eu vendi. Eu vendia aparelhos de jantar, pratos de copos de vidro, eu vendia panelas de pressão, eu vendia papel higiênico, aquele rosa, lixa. Aquela eu já lixei. Aquele lixão. Em Santo André eu lixava muito aquilo lá. Vendia calcinhas e sutiãs, que era... Calcinhas e sutiãs? Eu era jovem, muito divertido, porque tinha as modelos de prova, que eram maravilhosas. O Diguinho gostava, era bem mais legal. Mas você levava na mala as calcinhas? Então, não tinha essa moleza, não tinha essa moleza hoje de você ter mostruário, no iPad e tal. Era sacola com amostra. Sacola com amostra. E aí você pega, imagina, né, Panamá, República Dominicana, pega um Salvador, aeroporto cheio de calcinha na mala? Pois é, o meu problema com a calcinha não foi no aeroporto. A gente comprava amostra, né? Então, toda loja que eu ia, eu pegava amostra. Eu andava, na época, usava aquelas pastas 007, né? E eu era cheio de calcinha. Aí um belo dia eu tô em Nova York, na Macy's, né, que é uma loja grande de departamento. Eu tô na Macy's, né?
Então, e pego calcinha, e mexo calcinha e tal, não sei o quê. E tinha um segurança sacando. Esse é o tarado da calcinha. E me prenderam, me levaram pra segurança. Aí os caras abriram a mala, tinha lá 200 calcinhas. Aí o cara falou, já chamaram o outro, falaram, o cara é tarado da calcinha. O cara, até eu explicar. E o meu inglês na época era moleque, não era um inglês muito desenvolto, né? Foi brincadeira, mas deu tudo bem. Viu, ô Marcelo, em que período que você estava atuante na América Central? Anos 70, 80? Anos 80? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Começo dos anos 80. Que não teve, foi El Salvador que teve uma guerra ali? Eu tava no El Salvador. Foi na época do Reagan. Aquela guerra de El Salvador? Não, aquela foi na Nicarágua. Não, antes do Reagan. O Reagan foi na Nicarágua, né? Foi os contra, os Irã né? contra. Não, El Salvador tinha uma guerrilha. Eu tinha um distribuidor fantástico que chamava Aristides Cortez. E... Você chegou a estar no meio da guerrilha? Não, você não tem ideia. A gente vendia, eu dizia, como é que os caras vendem? Eu era comissionado, né? Então comecei a ganhar dinheiro que nem mais que meus amigos todos da faculdade, porque eu embarcava contêiner e ganhava comissão, embarcava e ganhava comissão, né? E aí eu falava, pô, será que os caras jogam prato um no outro na guerra, né? Bom, enfim. Aí nós estamos lá no hotel, né? E começa assim, bababum, gabum, 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 bababum. Eu falei, o que é isso? É jogo de futebol? Tá falando, não, isso é a guerrilha atacando, que a guerrilha não é que ela ficava assim a 100 quilômetros, ficava a 15. Guerrilha atacando. Bom, acabou a luz do hotel, subimos de escada, o meu quarto, dormi, né? A cidade de El Salvador é uma cidade linda. Dia seguinte, quando eu acordei, a gente, no café da manhã, estava todo mundo comentando que do lado tinha uma base americana e tinha um lugar onde os americanos jantavam da base, que aliás era uma palhoça muito bonita e tal, que foi atacado e mataram caras e tal, e saíram nos jornais aqui. Aí você imagina, minha mãe, né, eu era moleque, tinha, sei lá, 20 anos, e na época não existia nem celular e nem DDD, era telefonista. Então minha mãe demorou uns 2 dias para falar comigo. Quando ela ligou, falou assim, você tá morto? Eu, obviamente, não, né? Não. Mas uma das coisas estranhas que eu tive que fazer, era um boinguinho que fazia todos esses países, assinar um waiver, assinar um documento, dizendo assim, olha, eu não responsabilizo em caso da minha morte, não sei o quê. Deixar um atestado então, é um negócio assim, mais ou menos que naquele troço da época das vacinas, né? Que não sabia se a vacina ia dar certo ou não ia dar certo. Assina aí que você vai... Assina aí, problema teu. Você já carregou caixão de viúva aqui? Não, essa é formidável. O que foi essa é formidável. Bom, depois que eu vendi calcinha lá fora, eu vendi aqui, vim vender aqui dentro do Brasil, né? E o Você ganhou dinheiro vendendo calcinha? Muito. Muito. Vale a pena muito vender dinheiro, calcinha? Muito dinheiro. Calcinha sempre dá alegrias, né? Boa, sempre dá alegria. É muito mais do que cueca, né? Bom, e aí, gente, essa é uma delícia. O Brasil tinha grandes comerciantes de confecção que não tem mais. Então tinha o Mapping, que não tem mais, tinha a Mesbla, que não tem mais, e tinha a Sears, que era enorme. Verdade. E a compradora da Sears era uma senhora de idade húngara, que chamava Dona Eva, né? E eu sempre gostei muito do que eu faço. E eu acho realmente que se você tem amor pelo aquilo que você faz, você se dá bem com as pessoas. Sim. E você curte, né? Sim. Então eu fiquei amigo da Dona Eva. Todo mês a gente ia almoçar, tinha um restaurante perto da Alameda Santos, chamava Hungária, ela me ensinou a tomar vinho Tokaj, que é o vinho húngaro, a comer os pratos húngaros, goulash, não sei o quê. Bom, enfim, fiquei amigo dela. E um belo dia, morre o seu José, o marido da Dona Eva. E a Dona Eva morava no Largo da Aroche, num apartamento aqueles antigos e tal. E velório de gente velha é na casa da pessoa, né? O caixão estava lá. Aí, morreu o marido da minha amiga, da compradora principal minha e tal. Eu vendia assim, tipo, 1 milhão de peças de lingerie, que era tudo oferta, né? Bom, subo lá, tal, o velho sendo velado lá, né, tal. E tinha eu e um outro representante de lingerie, um cara que era representante da Duloren, que é uma marca muito conhecida. Eu falei assim, você quer ver que vai sobrar para nós carregar o velho? Ele falou, você está brincando? Eu falei, olha lá, ó, a idade média aí vai pro Pleistoceno, pô. Não dá, os caras não vão aguentar. Não, vão embora. Eu falei, tá bom. Eles não vão dito e feito, fecha, clá. Senhor Marcelo, pode, por favor, ajudar a levar caixão? Meu Deus do céu. Bom, você vai levar o caixão.
Só que era um prédio, não era? Como é que você faz? Pela escada. Não, pelo elevador. Que? Aí nós pegamos, botamos o caixão em pé. Não faço isso, que é uma coisa horrorosa. Você botou o porque caixão você em ouve o morto bater... E nós com o caixão assim, né? Aí para no terceiro, ela morava no quinto andar, para no terceiro andar, abre a porta, fecha a porta. Assim. E aí a gente sai com o caixão, Quando a gente sai com o caixão, não pode. Nós ficamos, porra, o quê? Que não pode. Não, porque o judeu tem que sair com o pé para frente, não pode sair com o pé para trás. Por, sei lá, não entra no paraíso, eu não sei qual é a superstição, qual é a religião e tal. Bom, aí vai no hall do prédio também virar o homem, né? Pra sair com o pé pra frente. Mas enfim, deu tudo certo. Deu tudo certo, ficou bem enterradinho. Ajudamos o seu José foi lá, a dona Eva merecia, enfim. Demais. Mas depois nunca mais eu carreguei caixão. Nunca mais? Nunca mais eu carreguei caixão. Já carregou pra vida inteira? Não, já deu. Já deu, já tá pago. Você é um grande vendedor. Você fez sua vida vendendo calcinha, vendendo papel higiênico, vendendo qualquer coisa. E vendendo, você virou dono de TV. Eu acho que a realidade, a história é a seguinte, né? Eu comecei a trabalhar em televisão justamente porque uns amigos me apresentaram para a Rede Globo. A Rede Globo, na época, era uma coisa de louco. O Dr. Roberto Marinho trabalhando, e o meu chefe era um gênio, chamava Jorge Adib. Ele convenceu o Dr. Roberto a montar uma empresa que comercializava merchandising na televisão, que chamava Apoio. Não existia, não era do departamento comercial e nem existia ninguém que fizesse merchandising nessa época. E falaram, amigos em comum falaram, esse desgraçado, esse moleque vende crack pro Papa, chama ele e tal. E aí, eu fui lá, né? Fui entrevistado pelo cara, tal. Aí você imagina, um cara que vende panela de pressão sem vergonha, vende uns prato e copo de vidro populares. Era bacana, mas eram populares. Calcinha barata, o papel higiênico lixa. De repente o cara vive de projetos de comunicação, uma coisa maravilhosa. Visionário, cara. Uma coisa maravilhosa. Reconheceu. Aí, na época, eles não pagavam comissão. E eu falei, então não vai dar certo, não vou conseguir trabalhar por vocês, porque eu só trabalho com comissão. Né? Não, mas a Globo não paga comissão, nem tinha isso. Né? A gente tem um esquema de salário, mais bônus e não sei o quê, não sei o que lá. Quanto é que você vai faturar esse ano? Vou faturar, sei lá, vou chutar um número, não me lembro. 50 milhões de dólares. Falei, então faz o seguinte, até 50 milhões de dólares você não me paga nem o meu salário, nada. Do que eu passar de 50 milhões de dólares, você me paga. Você me paga o salário e a comissão. Então, se eu fizer 51, você me paga do 1. 60, você me paga do 10. E assim foi. Aí eu fiquei lá anos e fui muito feliz e tal. Mas depois, um bichinho me picou. Eu sempre, por mais que eu fosse feliz, realmente fui muito feliz, trabalhando e vendendo projetos legais e tal, mas eu sempre tive o bichinho de ser dono do meu próprio nariz. E aí conheci o meu sócio atual, Amilcar, e montamos uma empresa que fazia serviços telefônicos para todas as empresas de televisão, inclusive a SBT. Foi naquela explosão do Liga Agora, você acha que vai fazer isso ou aquilo? Isso, nós começamos com 0800 na realidade. Sim. Com 0800. Então, por exemplo, você tinha na Rede Globo um programa que chamava Você Decide, que você tinha... Era você. Você pegava e o produtor deixava vários trechos prontos. Então, Maria conhece José. Sim. Aí o Valmor Chagas falava, Maria, vai se casar com José ou não vai se casar? Você decide. Você ligava 0800, vai casar com José. 02, não vai casar com José. Aqui no SBT tinha isso também. Tinha também. Nós fizemos aqui o Fantasia, fizemos tantas coisas. Você acha que o marido tem que morar com a sogra ou não tem? Fizemos votação de esquerda de... Éramos nós. Bom, aí a coisa cresceu. Começamos a trabalhar com todos os canais de televisão e depois veio o 900. 900 era o Walter Mercado? Não, isso nós nunca fizemos. Nunca fizemos o 0900 gravado. Nós fazíamos o 0900 de participação. Na realidade, era uma interatividade pré-internet. Porque não existia internet na época. Então, e o brasileiro sempre gostou muito de participar. Sim. Né? Então, como é que você faz o cara participar se não existia internet? Pelo telefone. Exato. Né? Então, as pessoas ligavam. A Hebe Camargo, por exemplo, ela falava assim, você é contra ou a favor... o aborto, por exemplo. Aí levavam os caras no palco, discutiam e tal, e as pessoas ligavam darará 1 ou darará 2 para dizer se eram contra a favor. Nós disponibilizávamos
pro produtor, né, no switcher. Switcher, você que está assistindo, é um negócio que tem lá em cima. A gente está mostrando agora aí. Mostra o João no switcher aí, olha só. Pronto. É esse aí o switcher. É o comando da nave espacial, que é um programa de televisão, né? Então a gente disponibilizava qual era a votação em percentual e ao final a gente sorteava um prêmio. Isso foi um espetáculo. E aí, por causa disso, nós montamos uma produtora. E essa produtora se tornou uma grande produtora e começamos a comprar espaços em vários canais. Dentre esses canais, na Gazeta Sim. e tal, e na finada TV Manchete. E fomos os maiores compradores de espaço. A gente chegou a comprar Horário Nobre, compramos o domingo inteiro, depois sábado e domingo e tal. Essa produtora cresceu, cresceu, cresceu. Paralelamente a isso, a Manchete passou a ter muitas dificuldades e ela quebrou. De quem que foi a ideia de comprar a Manchete? Sua ou do Amilcar? Rapaz, a culpa é muito mais do Amilcar do que minha. Porque eu sempre fui... Ele sempre foi o vamos e eu sempre fui o olha. Né? Então, sempre tem, né? Vamos, olha, vamos, olha. Então, né? E, porque eu tenho uma característica que é assim, depois que a coisa faz, depois que acontece a coisa e cai no colo, eu sou o cara que eu sou obrigado a fazer acontecer. Uhum. E o fazer acontecer, não que ele não faça, que é um jeito trabalhador espetacular, mas o fazer acontecer é duro, especialmente o vender para botar dinheiro na caixa para fazer. E você viu uma fábrica aí pro vinagre, né? Então, Exato. Então você já tem não, seu histórico. muitas coisas, né? Porque exato. as histórias, elas viram épicas quando dão certo. Exatamente. As trágicas a gente não conta muito, né? Mas aí aconteceu uma coisa impressionante, porque nós, enfim, muitos grupos de comunicação no Brasil queriam, inclusive grupos que não existem mais, Editora Abril e tal, Sim. queriam comprar a quinta rede de televisão do Brasil. Ninguém queria, evidentemente, as dívidas, mas todos queriam os ativos. O que são ativos? Você que está nos assistindo agora. São os prédios, são os equipamentos, milhões de equipamentos, são as obras. O acervo? O acervo, quer dizer, na época tinha Pantanal, Chica da Silva, Mandacaru, Dona Beija, uma série de coisas. Vem tudo. Nós não ficamos com nada, com nenhuma lâmpada. Por quê? Com nenhum metro quadrado. Vocês não compraram a Manchete? Não, nós não compramos televisão nenhuma. Nós simplesmente ficamos com o sinal. O governo fez uma transferência de concessão, pagamos por isso e deixamos centenas e centenas de milhões de patrimônio justamente para pagar as dívidas. Mas nós vivemos no Brasil, certo? Certo. Muito bem. Aí sentamos com todos os sindicatos, uma reunião, por exemplo, que foi até às 5 da manhã, agora vamos deliberar, aí mais 3 horas, deliberando, a gente comenda, volta, agora vamos deliberar e tal, tá bom. Chegou um determinado momento, nós falamos, olha, gente, tá aqui, eu calço 43, então, o número do meu sapato é esse, não tem mais funcionário lá, porque os caras estão há 1 ano sem pagar, sem receber, e os caras foram embora. Os caras foram embora. Não é que ficaram 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano. Cada um foi trabalhar em outro lugar. Então, nós vamos fazer uma chamada, nós vamos ver, a Manchete tinha 2.000 e não sei quantos funcionários, nós vamos talvez trabalhar com 1.000, ou com 1.500, ou com, não sei, e vamos, se tiver alguém da antiga Manchete, nós podemos eventualmente ter interesse, se não, não. Ok, assina todo mundo, beleza, ó, tá aqui todo o dinheiro deles, todas as obras deles, os prédios, as novelas, as câmeras, tudo. Estrutura tudo, física, propriedade intelectual, milhões, tá aqui, vocês pegam, põem leilão, paga todo mundo, dá e sobra, tá bom? No dia seguinte nós recebemos 2.700 ações trabalhistas. Então, o que eu digo, você, minha amiga, meu amigo, você que quer ser empresário do Brasil, Você tá brincando, você se prepare, porque é sangue, suor e lágrima, não necessariamente nessa ordem. Aí nós demoramos aí quase 20 anos para a gente ganhar isso na justiça. Você tá brincando. Mas é isso aí, cara. Mas é impressionante. Hoje o funcionário tá com você, amanhã sai, inventa a história, te processa, põe no pau, porque você sempre é o vilão, né? O empresário no Brasil sempre é o vilão. Nós temos mais ações trabalhistas no Brasil do que no resto do mundo inteiro somado. O que é errado, quer dizer, o japonês, a empresa deu para ele a oportunidade dele ter o trabalho dele, que põe a comida na casa dele, paga a escola dos filhos, se ele tiver que processar a empresa, ele se mata, né? Aqui, quem se mata é o cara que... Aqui não tem honra, não tem nada, não tem gratidão. Agora, eu quero saber, como você bem se descreveu, que eu adorei, você era capaz de vender crack pro Papa. E você tem uma emissora de TV. Você é atuante no departamento comercial da Rede TV? Eu já fui muito.
Eu realmente... Porque tem um cara igual você Por na frente de um não. departamento comercial que qualquer um quer, não? Eu, por muitos anos, fui, né? Agora, enfim, eu e meu sócio fazem parte do conselho, tem uma diretoria e tal, mas eu faço missões especiais. Então, olha, isso aqui seria legal ser, não sei o que, aí eu gosto. Aí eles me dão uma missão boa, eu vou. Já teve alguma coisa que você negou vender? Falou, isso eu não vendo. Ah, não, nada. Não, teve duas muito engraçadas. Uma, eu estava fazendo merchandising no meu programa, e a menina do merchandising chega e fala assim, olha, isso aqui, eu não sei. Falei, não sabe o quê? É Corega. Falei, como é? Corega é aquele remédio para dentadura, né? Eu falei, mas o que eu tenho que falar? Não, só tenho que falar que Corega é bom, mas no filme, tem lá a atriz tal, que eu não vou dizer qual é, tem a atriz tal que ela aparece também. Aí eu peguei e fiz assim, falei, olha, compre o tablete Corega, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eu não tenho dentadura não, ó, quem tem é ela que está fazendo a propaganda, os caras não botaram lá. Aí outra, os caras não gostaram. Aí outra, tinha um remédio para cabelo, né? Aí eu tô lá gravando meu programa, vai a moça do merchandising lá, fala assim, olha, o senhor gravaria isso? Eu falei, mas como é que eu vou fazer, minha filha? Remédio para calvície, mas o homem tá pagando, né? Falei, mas tá pagando? Eu chamei o diretor de merchandising, tá pagando? Tá pagando. Chama o superintendente comercial, mas tá pagando. O cara tem crédito? Tem. Paga bem? Paga. Então deixa comigo. Aí peguei, tá lá, mostrei o produto e falei assim, olha, eu vou dar um depoimento para você que realmente é formidável. Use isso, se você não quiser ficar que nem eu. Então, pô, você não quer ficar que nem eu. Aí o homem gostou. Boa demais, O homem gostou. É isso aí, genial. Atualmente é 11h10 na Rede TV, todo sábado? Todo sábado. Mega Sonho, vamos ver aí. Todo sábado, Marcelo, todo sábado. Todo sábado, 11h20 da noite, é o Mega Sonho. Eu apresentei o Mega Senha, apresentei o Seu Limite. E vou dizer uma coisa, eu já fui instado pelo departamento comercial a fazer outras coisas, né? Fazer programa de entrevista, fazer programa político e tal, não sei o quê. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer programa de auditório que dá dinheiro e eu me atiro na plateia, nas minhas velhinhas lá. Eu adoro, eu amo, me divirto e eu faço. Você já gravou comigo. Sim, é né? bem divertido. Eu não tenho nem TP, nem ponto. Eu entro no palco absolutamente, eu não sei quem está lá. Evidentemente, as pessoas famosas, tem sempre 2 ou 3 ou 4 pessoas famosas, a gente sabe, né? Mas sai na hora, que eu quero ter a mesma reação. E a gente já teve momentos extraordinários. Teve né? coisa minha que viralizou lá com você. Não, eu tive uma. Você foi muito bem, aliás, vamos de novo, hein? Vamos, pode marcar. Mas eu tive uma deputada, que é deputada ainda, que as 3 dicas eram as seguintes. O Roger está ouvindo, não? Acho que não. Muito bem. As 3 dicas eram as seguintes. O Diguinho está ouvindo. Bichinho pequeno sobe na parede. Sobe na parede. Lagartixa. Qual é? Lagartixa. Era Fez isso? o ponto. Obrigado. Acertou o Roger? Roger, que é isso? Palmas. O Roger já foi lá? O Roger já foi lá? Não. O que a mulher respondeu? Não faço É ideia. inacreditável. O que foi? Hipopótamo. Eu falei, porra, você nunca me convida pra sua casa. A sua casa é uma loucura, é Nárnia. Você tá na parede, cai um hipopótamo. Mas é muito que viraliza. É inacreditável. Depois a outra que viralizou demais, né? É uma ex-paniquete. Era assim, né? Bom, o famoso que tava lá, coitado, tentando ajudar a senhorinha lá, não saiu, aí foi pra ela, não saiu. Eu falei, tá bom, vai, não adianta, vem jogar comigo. Né? Ela, se não me engano, era a Babi, ex-paniquete. Falei, Babi, vamos lá, vai. 3 dicas, tá bom? Filme o quê? Viadinho da Disney. Da Disney. Vamos lá, Roger. Filme Viadinho da Disney. Bambi. Aê!
E a mulher? A mulher assim, assim você dá dica boa, fica fácil, né? É o Mickey! Falei, pô, ele saiu do armário depois de tantas décadas, quase 100 anos o Mickey saiu do armário, coisa fantástica. Muito bem. Marcelo, são 25 anos de RTV? 25 anos. 25 anos de RTV. Em algum momento se arrependeu de comprar a TV? Porque é uma coisa que todo mundo quer ter, mas também ninguém vê. É o negócio, todo mundo vê as pingas que você toma, ninguém vê os tombos que você leva. Uma vez... É um negócio grande e pesado. Eu sou um apaixonado pela biografia do Walt Disney, né? Eu tenho uns 50 livros da vida do Walt Disney, da Disney, das coisas e tal. E uma vez perguntaram para ele, assim, Mr. Disney, o senhor faria de novo isso aí? Ele falou, espero não ter que fazer. Então, mas é a coisa, quando dá certo, hoje, felizmente, nós estamos lá, estamos numa central de produção maravilhosa, temos milhares de colaboradores, 25 anos, como o nosso querido Silvio Santos falava, só coisas boas duram tanto tempo, né? 25 anos, estamos aí com novidades, agora começamos a transmitir a Série B, o UFC dando um show, graças a Deus, programas novos e tal. Então, a gente tem orgulho de ver coisas dando certo. É um mercado, vocês sabem, muito difícil. Muito difícil. Muito competitivo, muito desigual, porque tem gente no mercado que não joga igual aos outros 4 canais, então é muito complicado, né? Mas é uma coisa muito gratificante. O Brasil hoje ainda a TV aberta tem 96% de penetração. Sim. O Brasil tem o maior número de horas de TV assistida do mundo ocidental, né, das televisões comerciais. Realmente uma coisa. E nós somos os grandes geradores da internet. Exatamente. Né? Nós, para você que está me assistindo, muito do que você assiste na internet, do que você vê, do que você comenta na internet, vem da TV aberta, ou são coisas de novidade da TV aberta, ou são cortes de coisas que acontecem aqui na TV aberta. Você sabe que tem muito profeta do apocalipse da televisão, que TV já era, TV vai acabar, mas aí você vai no Twitter agora, quais que são os trend topics do Impressionante. Twitter? É o que está passando no BBB, é o que está passando no João Kleber, é o trecho da entrevista aqui, aí você vai no Facebook, você vai no TikTok, o que está viralizando? Trecho do Mega Senha. É verdade. É o que a mulher no BBB da Globo falou. É verdade. É o que eu estou conversando com você aqui agora, com um desses, a hora que você falar que vende crack pro Papa vai viralizar. Exato. É isso que viraliza lá. Então, assim, o que ainda alimenta... Para esse novo, não, espera. O que viraliza na internet hoje é televisão. Não, e depois outra coisa, você quer ver? Como isso que você está falando é verdade? Todas as vezes que sai uma nova mídia, as pessoas dizem que a mídia antiga vai acabar, né? Então você, por exemplo, imagine que antigamente você não tinha TV. Só tinha um rádio. Você tinha o rádio. Então, quando começou a TV, nessa caixinha aqui tem o som, né? Porque as pessoas assistiam novela no rádio. E agora tem imagem, ninguém vai assistir rádio. Hoje, no Brasil, por exemplo, tem 9.000 frequências de rádio. Nunca se ouviu tanto rádio. Rádio normal, rádio analógico, rádio digital, rádio por satélite e tal. Depois a TV veio... Depois veio o cinema. Quando veio o cinema, acabou. Os caras falaram assim, pô, pelo amor de Deus, agora tal. Aí veio a TV, o cara, por que o cara vai no cinema? O cara vai assistir, TV. O cara vai assistir em casa, na sala dele e tal. Avengers deu mais audiência do que o vento levou corrigido. Isso. Aí veio a televisão a cabo. Veio a televisão a cabo, agora o cabo ninguém vai assistir a mais aberta, tá. Aí veio o streaming. Aí os caras, agora todo mundo vai acabar com o cabo porque tem o streaming. Só que aí veja o que está acontecendo hoje. Olha como uma vai em cima da outra, mas não acaba na outra. Você que tem filho pequeno em casa, por exemplo, né? Antigamente você precisava ter, sei lá, Netflix. Aí hoje você precisa ter Apple TV, você tem que ter Netflix, você tem que ter a Amazon Prime, você tem que ter o Hulu, você tem que ter, se tiver filho pequeno, você tem que ter a Disney, você tem que ter a Discovery Warner, você tem que ter um canal de esporte. Quando você vai somar, ficou muito mais caro do que aquela assinatura de cabo que você tinha, que você falou que você não precisava pagar mais porque tinha o streaming. Exato. Então, as tecnologias convivem. O que eu acho que acontece é que nós nos modernizamos. Então, a gente não se vê mais, e aí nós temos uma coisa muito comum com o SBT, a gente não se vê mais só como produtores de TV. Nós somos produtores de conteúdo. Perfeito. Esse conteúdo vai ser distribuído através de diversas plataformas. Então, por exemplo, para nós, a internet é tão ou mais importante do que a própria TV. Vocês têm aqui bilhões de views, nós temos 30 bilhões de views, nós temos 150 milhões de seguidores na internet. E tem muita coisa que o meu filho Lorenzo, que nasceu já
O primeiro livro que ele ganhou na vida, ele fez assim no livro. Para ver se a coisa Se abria. aumentava. Porque antes ele viu no iPad. Ou no verdade telefone. Fez assim. Para ver se aumentava pra ampliar o livro. a figura. Para ampliar a figura. Então, muita gente que já nasceu nessa época, né? Muitas coisas que está vendo na internet são coisas que vêm Exato. da gente, da televisão, seja as nossas coisas que são reproduzidas ou são o que a gente chama de originais, originals, que são coisas que são produzidas exatamente para serem transmitidas Sem através da dúvida, internet. é o que você Então a disse. tecnologia, ela vai, você precisa abraçar a nova tecnologia. Na minha época a gente estava na faculdade, a gente fugia da faculdade para a gente ir no cinema ver filme de porno chanchada, né? Aí No começou a ter videolocadora. Aí tinha umas salinhas na videolocadora. Era moleque. E tinha os vídeos proibidos lá, e todos nós na faculdade, Isso, ia lá, eu chegava. E a gente pegava assim, vídeo, né? Pegava uma pilha de vídeo, era assim, filme da Olivia Newton-John, filme do John Travolta, filme da Disney, filme não sei o quê. E o filme, As Peladas Pegando Fogo, embaixo. Embaixo, no meio, pra ninguém perceber. Alguma vez vendo esses filmes, você já olhou a atriz e falou, que calcinha bonita, eu venderia bem essa calcinha. Não, porque normalmente elas estavam sem. Ô, Marcelo, você continua forte aí na internet, embora você seja dono da Rede TV, 25 anos de Rede TV, parabéns, viu, Rede TV? Você continua aí na internet criando conteúdo pra internet. Você gosta de cozinhar e você tem o canal Mangia Bene Oficial. Olha, isso é uma coisa muito louca, né? Porque apesar da gente ter empresa de internet, eu tinha uma presença na internet só que era o Twitter, que era uma coisa diferente, era uma coisa política, apesar de que hoje em dia... chato. Que hoje em dia eu não falo mais de política brasileira, esquece, acabou, porque virou um jogo de futebol, um horror, todo mundo se odeia, Concordo. se mata, não é Dá razoável, mais. tal, não sei o quê. Mas enfim, o meu Facebook eu nunca tive. O meu Instagram tem 100 pessoas, que são meus filhos, amigos dos meus filhos e tal, não sei o quê. Bom, enfim. E eu comecei a namorar com a Cris, minha mulher, a Cris Pitangui, que é uma pessoa muito conhecida na internet, porque ela foi uma das primeiras pessoas a fazer mercado de moda, de luxo. Foi muito importante, ela é sobrinha do Ivo de Pitangui, então ela fez a primeira brasileira que fez Semana de Moda de Paris, de Milão, de não sei o quê, e tem aí milhões de pessoas que a seguem na internet. E eu sempre gostei de cozinhar. E eu, depois de muitos casamentos, eu tô com a Cris e ela, felizmente, é uma cobaia boa, porque ela não reclama, ela fica lá sentadinha, toma um vinho, botando uma música lá e eu cozinhando. E eu tô cozinhando lá, no final de semana, não sei o quê, e faço um negócio. Dia seguinte ela acorda e fala assim, ó, vou abrir um canal de culinária. Vai comer? Vou abrir um canal de culinária, porque eu, sem você ver, eu fiz um vídeo no meu telefone do nhoque que você fez ontem à noite, postei e de madrugada teve 100 mil views. Uou. Então eu vou fazer. Eu falei, minha filha, eu tenho 15 empresas, eu ainda trabalho, eu me considero o cara mais incompetente que eu conheci na minha vida, porque eu queria ganhar mais e trabalhar menos. Ganhar mais é um pouco difícil. Trabalhar menos eu nunca consegui, e agora você quer que eu tenha mais ou menos? Eu não vou ter. Você não gosta de cozinhar? Gosto. Então você vai cozinhar, você vai se divertir, tá bom. Começamos. É um sucesso danado, nós temos vídeos de milhões e milhões. Entra aí, ó, Instagram, @mangiabeneoficial. Você vai aprender a cozinhar. E outra coisa que nós fizemos é o seguinte, a gente gosta muito de viajar. E felizmente a gente tem possibilidade de viajar bastante. Uma das pouquíssimas coisas, pode contar com isso, que o Google não dá, é dica certa de viagem. Vamos dizer que você Com vá... certeza. Vamos dizer que você vai para o Rio de Janeiro amanhã. Não vou nem falar de Miami, Roma, Paris. Então, você vai para o Rio de Janeiro amanhã. Eu que vou pouco para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro amanhã. E você quer ir num restaurante que é o restaurante que está na moda, transado, bacaninha, que você vai ver gente legal, não sei o quê. Não dá. Porque você vai entrar num ranking, que é um Yelp, um TripAdvisor, não sei o quê, que é pago. É isso. Não é de Então, verdade. A gente vai nos lugares e a gente fala, ó, tive em tal lugar. E não é que é o tal lugar, assim, é o restaurante Michelin, odeio Michelin. É isso. Eu vou no lugar típico do lugar. Então, aqui em São igual eu. Paulo, qual é a padaria que faz não sei o quê? Em Nova York, onde é que faz o melhor cachorro-quente? Em Roma, onde é que é o restaurante novo no buraco e tal? E aí são milhões de views, estou me divertindo horrores, é uma delícia. Põe o canal, Mangia, como que é? Mangia bene. Cadê? Guanciale. Se você não tiver guanciale, o que é o guanciale, gente? Mais uma vez, ó. É um bacon na bochecha do porco. O que é a pancetta? É o bacon da pancha do porco. Olha que maravilha, gente. E
Vocês, inclusive, escolheram uma das receitas mais maravilhosas italianas que existe, que é o espaguete à carbonara. Então, é uma das preferidas. Carbonara. E é um prato difícil de fazer se você não tem um jeito para fazer. Por exemplo, o brasileiro põe creme de leite. É pecado mortal, não pode. Então, entra assim, você vai aprender, vai fazer um bonito para tua mulher, para o teu filho, para tua sogra. Eu sei fazer carbonara, é bom, viu? Então vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Aliás, quando eu comecei a namorar com a Cris, eu tentei, ela não queria. Tentei, ela não queria, porque a minha fama era terrível e ela não queria sair comigo de jeito nenhum, né? Aí, enfim, quando ela, aceitou, né? Ela falou assim, então tá bom, então vamos fazer uma coisa do teu estilo. Você faz uma pasta pra mim, eu faço uma pasta pra você. Foi assim. Aí, fomos pra casa, né? E eu sou, modéstia à parte, eu sou uma boa dona de casa, né? Porque eu, muito tempo separado e tal, não sei o quê. Então, flores, vela, música bacaninha, tal, não sei o quê. Bom, aí tô lá, tal, né? Vinho, não sei o quê. Aí, ela pega o macarrão, pega a água fria e mete o pacote de macarrão na água fria. Não, faz isso. Pô, bicho, não é assim, não. Aí liga a água assim, eu falei, o que é isso? Esse é meu macarrão que eu estou fazendo. Bom, obviamente, eu não sei qual de vocês cozinha aí, mas, obviamente, meia hora depois, aquilo lá virou uma... Óbvio. Ela falou, ela pegou com a colher o negócio do prato. E eu falei, o que é isso? Ela falou, é meu macarrão, prova aí. Mas a consistência não ficou boa, hein? Eu falei, teve um errinho no processo. Deixa a desejar. Mas agora não, agora tá craque. Ô, Marcelo, a conversa tá boa, mas eu vou fazer um intervalo rápido e a gente volta já pra continuar. Não sai daí. Olá pessoal, Léo Lins aqui, especialmente para contar uma piada daquelas bem tranquilas para toda a família, tá? Tinha um menino que estava andando na rua. Ele pegou, viu o cachorrinho passando, chegou perto do cachorro, agachou para fazer um carinho, aí o cachorro... E agora eu vou continuar a entrevista aqui. Marcelo de Carvalho. Eu te vi recentemente nas suas redes sociais falando sobre os direitos dos ítalos descendentes. Muito legal você falar nisso. Porque me parece que estão querendo mudar, não é isso? Então, vamos lá. Eu sou neto, meu avô era italiano. Comigo... Você é Gentile de onde? É Montecompatri, Itália, é próximo de Roma. Ah, você é do Lazio. É. Muito bem. Então, vamos lá. Gente, meu avô era italiano, sou neto de italiano. A Itália, para vocês terem uma ideia, é a seguinte. A Itália tem 60 milhões de pessoas. O Brasil tem 30 milhões de descendentes italianos. Por quê? Porque em 1890, 1900, 1910, 1920, muitos italianos saíram de lá para fugir da fome, para fugir da miséria. Uma Itália do pós-unificação da Itália, uma Itália do pós-Primeira Guerra, do pós-guerras europeias. E esses caras foram para os Estados Unidos, foram para a Argentina e foram para o Brasil. E esses caras são os nossos antepassados. E esses caras tiveram filhos, tiveram netos. Esses caras trabalharam muito, muito duro. Os meus, por exemplo, eu tenho ascendentes da Calábria, do Vêneto e do Abruzzo. Então, meu avô veio para cá, meu bisavô vieram para cá. E no porão da casa, eles dividiam e vinham os outros que vinham da Itália morar lá, enquanto os caras não se esquematizavam. E depois começaram a ganhar dinheiro. Meu avô, pai da minha mãe, era alfaiate, foi um bom alfaiate e tal. E mandava o dinheiro para a Itália. Então, nós temos uma relação. São Paulo é a maior cidade italiana do mundo. Sim. Nós temos mais pizzarias que Nápoles. Sim. Nós temos festas religiosas, temos tudo. E nós honramos essa tradição. Eu conheço muitos descendentes italianos que gostam mais da Itália até do que próprios italianos. E lá a lei é a seguinte, a lei chama ius sanguinis. É italiano aquele que depois de 1860, que tinha um parente lá em 1861, que foi quando foi criado o país Itália, que antigamente era um monte de paizinho, né? E esse italiano original
tem o filho dele, nasceu italiano, o filho do filho é italiano, o filho do filho é italiano, independente de onde ele tenha nascido. Porque ele tem sangue daquele cara que estava lá em 1860. Isso chama-se ius sanguinis, ou seja, transmite pelo sangue. Você tem sangue italiano, você é italiano. Muito bem. Eu e o ex-deputado Beto Lorenzato, que é uma figura formidável, foi um deputado agora no último parlamento italiano, assumimos essa causa. Por quê? Porque os caras querem mudar. E isso é um absurdo. Porque, por exemplo... Quem quer mudar? Então, era uma pauta muito... A esquerda tentou muitas vezes isso. Porque eles querem legalizar o não italiano que chega da África em barco. Os muçulmanos que chegam lá de barco. Entendi. E esse cara não tem sangue italiano. Então, esse cara não é italiano. E, portanto, não tem direito a serviço, etc, etc, etc. Agora, este governo tem um dos caras desse governo, que são 3 partidos. O partido da Giorgia Meloni, o outro partido que é o Lega e o partido menor, que é o fiel da balança. Por isso que eles têm maioria. No parlamentarismo você tem que ter maioria. Esse cara botou uma lei dizendo o seguinte: você tem que ser filho e neto de um cara nascido lá. Então, por exemplo, veja bem, o filho do Danilo, olha que absurdo, que é italiano, não poderia ser. Eu tenho 4 filhos. Vamos dizer que eu fosse maluco e quisesse eu e a Cris ter um filho agora. Deus me livre, não quero... Deu, obrigado. Né? O meu filho não seria italiano como irmão. Então, nós fomos lá. Nós tivemos, eu e o Lorenzato, tivemos com o Salvini, que é o líder do Lega. Nós tivemos com o Grosseto, que é o presidente do Força Itália. Nós tivemos com o Fontana, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Nós tivemos com o Centenaio, que é o vice-presidente do Senado italiano. E estamos apresentando emendas. Os partidos, né, estão recebendo sugestões, estão apresentando emendas para acabar. Eu acho que tem que ter algumas regras. Sim. Por exemplo, eu acho legal você ter que falar italiano. Sim. Né? Eu acho que você vota, não vota? Voto. Então, você que é italiano, hoje nós temos quase 1 milhão de italianos brasileiros. Pô, você é italiano, meu. Você é italiano, você é brasileiro, você também é italiano. Participa da vida, vai lá, vota. Sim. Participa, exerça seu direito. É um país que tem menos gente do que aqui, então Sim. até as coisas aparecem um pouco mais. E é um país fantástico. Então, eu estou apaixonado por isso, a gente está batendo, estamos defendendo. Acabei de voltar de Roma agora, 15 dias atrás. Tivemos lá trabalhando que nem os loucos. Acho que vamos conseguir reverter essa história. Legal. E se você quiser, briga, discute, xinga, entra aí, Instagram, @Conexão Brasil Itália Oficial. Conexão Brasil, é comprido, mas é fácil. Conexão Brasil Itália Oficial. Nós estamos, assim, num ativismo, até porque, agora, repito, eu não falo mais de política brasileira. Sim. Não falo mais. Não falo mais. Não é mais racional. Não é mais razoável. Não falo mais, esquece. Não existe mais razão. Esquece, não existe acabou, mais razão. Esquece, é uma coisa, se lê um negócio que é horrível. Então eu falo de política italiana. Italiana. E nós somos 1 milhão, já 1 milhão, gente, no Brasil, de italianos com cidadania. Sim. E nós temos 30 milhões de pessoas aqui. Óbvio que os 30 não. Eu acho, por exemplo, você quer ver uma coisa legal? Você sabe quantos brasileiros tem morando fora do Brasil hoje? Não. 5 milhões de brasileiros já. Caramba. Na última década, somente 3 milhões foram embora. Esses números são oficiais. Os primeiros era aquela mocinha que foi trabalhar em subemprego nos Estados Unidos e tal. Esses últimos 3 milhões, não. É profissional liberal, advogado, empresário, médico. Vai lá, Sim. abre, não sei o quê. Tem R$1 trilhão investidos nos Estados Unidos. R$1 trilhão. Por que não na Itália? Então, outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte. Porque eu, por exemplo, eu acharia muito mais bacana ter uma casa na Itália do que ter uma casa em Miami. Fácil. A brasileirada que compra casa em Miami. Qual é a coisa cultural que nós temos com Miami? Zero. Perfeito. Zero. E com a Itália? Mas é complicado, tem burocracia, a burocracia italiana também é complicada. Então nós estamos nessa pauta aí, eu estou assim, trabalhando horrores, estou tendo o maior prazer de fazer isso, de entrar, de discutir e tal. Legal. Tá muito, muito legal. Eu vi lá seu vídeo, um dos vídeos que Muito você legal. fez, achei bem legal. Sou interessado também, eu sou cidadão italiano e sou bem interessado. Quero te agradecer por ter vindo aqui, Marcelo. Também, muito obrigado. E vamos lá, Mega Sonho. Mega Sonho, todo sábado, 11h10 da noite, não é verdade? Na Rede TV.
E qual que é a arroba do Mandiabene? @Mandiabene Oficial. Boa, Marcelo. Obrigado por ter vindo, meu Danilo, amigo. tô te esperando no Mega Sonho. Vamos lá. Nova fábrica de memes. Ah, fácil. Nova fábrica de memes. Vamos nessa. Vamos ver se o bicho pequeno que sobe parede do Danilo é lagartixa ou é hipopótamo. Vamos descobrir, valeu! Fica aqui. Quero agradecer a vocês pela excelente audiência que você dá pra gente, que você dá pra Rede TV. Muito obrigado. Continue aqui no SBT ou na Rede TV, não é? A gente se vê Obrigado, amanhã. pessoal. Valeu, pessoal!